É isso aí, The Last of Us acabou. E por mais que a temporada tenha sido boa, ainda mais se compararmos com o que a gente geralmente recebe como adaptação de jogos, dois dos episódios foram bastante criticados por vários motivos. Disseram que eles são muito parados, que eles não acrescentam nada à trama geral, que eles até atrapalham o ritmo da temporada. E pra dar um nome aos bois, eu tô falando dos episódios 3 e 7. Recentemente eu lancei um vídeo sobre os dois primeiros episódios da série, e como os primeiros minutos deles conseguem prender a atenção do telespectador. Se quiser saber mais, clica aqui. Eu acho que você vai curtir. Em um dos comentários, o Arthur pediu que eu dissesse o que eu achei desse episódio, que todo mundo considera tão polêmico. Bom, Arthur, esse vídeo é pra você. Primeiro, uma recapitulação básica. O terceiro episódio parte da onde o segundo parou, mostrando o Joe e a Ellie, mas na real ele foca mais em um terceiro personagem, um homem chamado Bill, que é um sobrevivencialista. Sobrevivencialismo é tipo um hobby em que a pessoa aprende várias formas de conseguir sobreviver em situações de risco ou em situações em que ela tá basicamente sozinha tendo que lidar com a vida. E isso basicamente ensinou o Bill a consertar coisas, cozinhar, preparar armadilhas, lidar com sistemas de segurança moderno, usar armas de fogo, trabalhar em redes elétricas estaduais, basicamente virar um Rodrigo Hilbert americano. O episódio já começa com o Bill, que também é um teorista da conspiração, escondido no porão dele assistindo pela câmera de segurança enquanto os soldados levam as pessoas da pequena cidade em que ele mora embora. Porque o Bill acabou decidindo que ele não quer confiar no governo, ele prefere arriscar ficar sozinho. Nossa, nem imagino por quê. Enfim, o Bill dá uma de Kevin McAllister e começa a viver os primeiros 4 anos da pandemia como um rei. Basicamente, ele constrói um reinado dele na cidade, até o belo do dia que o Frank, um homem que estava com um grupo que queria chegar à cidade de Boston, acaba caindo numa das armadilhas no portão do Bill. O Frank acaba convencendo o Bill que ele não é uma ameaça e pede pro Bill: você pode deixar eu entrar só pra comer alguma coisa e tomar um banho, por favor? O Bill acaba concordando, aí uma coisa leva a outra e eles passam o resto da vida juntos. Basicamente, o episódio começa com uma história de alguém tentando sobreviver ao apocalipse e acaba se tornando um romance. Não, mentira. Não é um romance, mas eu já vou falar sobre isso. Mentiroso! Ok, vamos arrancar o band-aid logo, beleza? Sim, o episódio 3 é um filler. I knew it! Pra todos os efeitos, se a gente tirasse ele da temporada, a história principal, que é do Joe e da Ellie, não ia mudar. Mas pra ser justo, nem no jogo a história do Bill é tão importante. No jogo o Bill até ajuda o Joe a conseguir os equipamentos pra ele poder continuar a jornada dele, mas acabou. Depois ele desaparece e não influencia em mais nada na trama. Então, sim, o episódio é um filler, mas será que isso é ruim? Bom, como tudo na vida, depende. Os fillers, eles têm uma fama de ser uma encheção de linguiça. Aquelas histórias nada a ver que só servem para que os produtores consigam ter o número mínimo de episódios que a temporada exige. Anos atrás, quando a gente não tinha serviço de streaming, caralho, eu tô muito velho, era comum que uma temporada fosse lotada de fillers. Ainda hoje, na real, você vê alguns aqui ou ali. Só que não é porque é um filler que é necessariamente ruim. Às vezes os fillers, eles ajudam a você ter mais tempo com um personagem ou mais tempo naquele mundo para que você comece a se importar mais com ele conforme a história avança. Um exemplo disso é no Dragon Ball Z, cuja saga dos Saiyajins, que é basicamente a primeira que tem, na versão original do anime, teve vários fillers até o momento chave da saga, que é quando o Saiyajin chegava. Esses fillers nos ajudaram a conhecer mais os Guerreiros Z e nos importar mais com eles, o que eventualmente tornou a derrota deles e a morte de cada um muito mais dramática. Menos o Yantia. Os fillers, quando bem feitos, dão mais profundidade pro mundo e pra história. E é nesse ponto que eu acho que o episódio 3 brilha. Meus olhos! Tá legal, tá legal!
A primeira coisa que o episódio faz é nos dar uma perspectiva de como foi desesperadora a pandemia, porque basicamente as pessoas não podiam confiar nem no exército. Baseado no que o Joe falou logo no começo do episódio, a gente pode presumir que o exército já sabia que não iam conseguir cuidar das pessoas que estavam tirando da cidade do Bill. Eles sabiam disso, e mesmo assim estavam levando aquelas pessoas, porque o exército não queria salvá-las, eles queriam matá-las para impedir que elas se tornassem uma ameaça. Clássico exército. Outro ponto que esse episódio ajuda é aprofundar o relacionamento Joe e Tess. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu não imaginei que eles tivessem passado tanto tempo juntos, sabe? E tipo, ver os dois ali, passando uma tarde com o Bill e com o Frank, e tipo, conversando normalmente, me ajuda a colocar um pouco mais em perspectiva essa relação deles, e a entender por que o pedido da Tess teve tanto peso pro Joe. Mas eu acho que o grande mérito do episódio, quando você pensa em como ele expande a história principal, é que ele mostra como vai acabar. O quê? Pensa comigo, o Bill, ele tava completamente desconectado do mundo. A gente vê isso logo na primeira cena em que ele aparece, que ele tá trancado no porão, vendo o exército agir através das câmeras de segurança. Depois a gente vê mais disso quando ele começa a fortalecer a cidade, literalmente construindo uma barreira entre ele e o resto do mundo. Mesmo depois que a ameaça do Frank já sumiu, o Bill continua com dificuldade de se expressar, continua com dificuldade de conversar com o Frank. O que fica ainda mais óbvio na cena da toalha. Pensa comigo, a gente vê um cara literalmente nu, sendo confrontado pela ideia de se expor pra outra pessoa, mas não só se expor no sentido físico, mas conseguir deixar outra pessoa tocá-lo. E não só uma pessoa, mas um homem, que é algo que a gente vê pela forma como o Bill conversa, que ele já vinha tendo dificuldade desde antes do apocalipse. A história do Bill não é uma história de romance, é uma história sobre se reconectar, é uma história sobre encontrar o significado para a vida no momento em que ele se doa a outro ser humano. E sabe que outra história é muito parecida? Wasn't time that did it. O Joe, ele é um personagem que ficou à deriva desde o momento em que a Sarah morreu. Desde então, ele literalmente só veio sobrevivendo, indo em frente, empurrando com a barriga, até encontrar um motivo pra viver de novo, que veio na figura da Ellie. E esse episódio do Bill acabou mostrando exatamente o que isso significa. Quando? Nessa cena. Take anything you need. The bunker code is the same as the gate code, but in reverse. Anyway, I never liked you. But still, it's like we're friends. Almost. And I respect you. So I'm gonna tell you something because you're probably the only person who'll understand. I used to hate the world, and I was happy when everyone died. But I was wrong, because there was one person worth saving. That's what I did. I saved him. Then I protected him. That's why men like you and me are here. We have a job to do. And God help any motherfuckers who stand in our way. Esse episódio, ele é um micro The Last of Us. Ele nos mostra exatamente o dilema pelo qual o Joe passou, que é o mesmo que o Bill passou. No final das contas, os dois eram pessoas quebradas que precisavam se dedicar ao outro e se conectar com o outro. E a partir desse momento, eles não iam deixar ninguém atrapalhá-los. É por isso que o Joe não pôde deixar que a Ellie morresse. Da mesma forma que o Bill não podia continuar vivendo sem o Frank. Agora, tem dois argumentos principais que as pessoas usam pra dizer que esse episódio é ruim. Primeiro é que o episódio podia ter sido removido e podiam ter colocado mais ação ao longo da temporada. Concordo com isso? Nem tanto. Porque assim, se você parar pra pensar, o jogo The Last of Us é diferente da série The Last of Us. O jogo era um jogo de ação com drama. Então, a ação era o foco da história. A série é uma série de drama. Ela não necessariamente precisa ter ação, como quase não tem. O problema é que os produtores foram pro extremo oposto do jogo. Então, ao invés de colocar menos ação, eles não colocaram quase nada. Seria legal retirar esse episódio e botar mais ação? Eu acho que porque a série quis tratar, não. Teria sido bacana? Talvez. Mas assim, pensando no drama, pensando no que a história queria fazer, na mensagem que a temporada quis passar, faz mais sentido ter esse episódio. Agora, o segundo ponto é uma outra questão. O segundo ponto é que a galera diz que eles podiam ter removido esse episódio e aprofundado um pouco mais no relacionamento do Joe e da Ellie. E mostrado um pouco mais como que eles realmente fazem essa conexão entre eles, sabe? Porque ficou um pouco corrido. Ainda mais pensando que o Joe tinha falado isso. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad.
E algumas horas depois eles estavam assim. You dick. Pareceu que ficou devendo, que eles podiam ter aprofundado um pouco mais nesse momento da relação deles. Eu concordo? Sim, eu concordo. Acho que o filler atrapalhou a ação? Não, porque no final a série não é uma série de ação. Acho que o filler atrapalhou o ritmo da temporada? Um pouco. Talvez sem esse filler podiam aprofundar mais na história dos dois. Poderiam. Mas assim, será que o filler deveria ter sido removido? Não. O episódio é muito bom e ele merece estar na temporada. Ele conversa direto com o tema da temporada, aprofunda no mundo, aprofunda no relacionamento e faz um foreshadowing da decisão final do Joe. Honestamente, eu acho que os problemas que eu comentei nesse vídeo podiam ter sido resolvidos só se eles adicionassem mais um episódio, sabe? Então eu não acho que remover o episódio 3 seria uma solução. Eu acho que ele é um episódio bem feito, com uma história bonita, que conversa direto com o tema da temporada e que aprofunda mais o mundo. No final das contas, ele merece estar lá. É isso aí, galera. Essa foi a minha humilde opinião sobre a existência do episódio 3 e sobre essa reclamação que algumas pessoas têm. De novo, trouxe esse vídeo aqui porque o Arthur pediu. Então, Arthur, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que vocês que não são o Arthur também tenham gostado do vídeo. Se vocês não concordam com o que eu falei, ou vocês acham que eu analisei a coisa de uma maneira meio assim, sei lá, estranha, comenta aí embaixo. Eu vou adorar saber a opinião de vocês, vou adorar discutir sobre isso. E discutir, mas que eu digo é conversar, tá? Não é tipo querer impor minha opinião, porque... quem sou eu? Se você curte vídeos desse tipo, comenta aí também, dá uma curtidinha. Fala que outros vídeos vocês gostariam que eu fizesse. Eu prometo, galera, o vídeo que vocês pedirem nos comentários, eu vou dar um jeito de fazer. Dito isso, muito obrigado por estarem comigo até aqui. Valeu a atenção e até a próxima.